O tema do nosso TCC é Forma de Contratação de Prestadores de Serviços. Os integrantes do grupo são eu, Alexander Ferreira, a Ana Ribeiro, Beatriz Chaina, Guilherme Santos, Jennifer Carolina, a Laísa Costa e, por fim, a Rafaela Pacheco. Bom, o tema principal do nosso TCC é falar sobre a forma ilegal de contratação, que é as empresas contratarem pessoas jurídicas para trabalhar como se fosse uma pessoa física contratada pela CLT. Porém, sem os direitos da CLT, mas trabalhando como se fosse da CLT. Bom, essa é uma forma ilegal e é isso que a gente vai estar abordando. A gente vai falar sobre as questões de MEI, CLT, a gente vai explicar os custos de um funcionário para uma empresa e a gente vai explicar o porquê que as empresas têm feito essa forma de contratação, mesmo sendo ilegal. Tem sim como contratar uma pessoa jurídica para trabalhar na empresa, porém, o que torna ilegal é as empresas contratarem pessoas jurídicas MEI, só que trabalhando como se fosse CLT, tendo um cargo horário de 44 horas semanais, o salário é como se, Isso é ilegal e a gente vai estar explicando melhor. O objetivo geral desse trabalho é apresentar e dissertar qual o melhor tipo de contratação, MEI ou CLT, para cada tipo de pessoa, seja você o empregado ou empregador. Os objetivos específicos desse trabalho foi trazer a definição de cada meio de contratação e diferenciá-las, além de discorrer um pouco sobre as vantagens e desvantagens desses tais meios de contratação. Com o decorrer do trabalho, poderemos ver que é uma particularidade tanto da empresa quanto do empregado qual é a melhor forma de contratação, porque depende da necessidade de cada pessoa ou de cada empresa. Também vamos esclarecer o porquê as empresas estão preferindo contratar como MEI e PJ ao invés da CLT, que é a mais comum para contratação como pessoas físicas. E esclarecer um pouco também e discorrer a contratação dos Estados Unidos e do Brasil e diferenciá-la. A contratação CLT é feita tendo por base as leis trabalhistas. É vista como um benefício para o funcionário, que passa a ser contemplado por leis, sendo considerado o meio de contratação mais adequado. Com a modernização e a legalizações de relações de trabalho, surgiu a necessidade de adequar os contratos aos novos sistemas de trabalho que foram surgindo. A contratação de um funcionário que se caracteriza como pessoa física por meio de MEI ou PJ traz regras e direitos diferenciados para contratações, se tornando uma proposta interessante e mais atrativa para o empregador. As formas de contratação não são um tema tão discutido. Com isso, encontramos uma oportunidade de trazê-los em discussão, para que haja mais conhecimento sobre o tipo de contratação que mais estão em evidência na atualidade e também como maneira de esclarecer qual dos 3 tipos de contratação escolhido para serem abordados nesse tema é mais adequado para as empresas contratarem seu funcionário, que são caracterizados como pessoa física. Ao longo do desenvolvimento desse trabalho, nós fizemos uso de 4 metodologias. A primeira delas foi o uso de referências bibliográficas que serviram de embasamento para a parte teórica do nosso trabalho. Realizamos também uma pesquisa acerca da contratação nos Estados Unidos e dos tipos de contratação existentes no Brasil. Na parte de projetos, realizamos um talk show no dia 17/11, onde tivemos uma entrevista com um profissional que falou a respeito do tema CLT e MEI. Realizamos, por último, uma entrevista à parte com Djalma da Conceição, que trouxe um pouco da sua visão sobre o tema. No nosso referencial teórico, nós trazemos 2 temas que são fundamentais para a construção desse trabalho, que são a forma de contratação como CLT e a forma de contratação como MEI. A CLT é a forma de contratação conceituada como consolidação das leis trabalhistas. Ela foi criada no dia 1º de maio de 1943, instituída por meio do Decreto de Lei nº 5.452, pelo presidente Getúlio Vargas. Esse é um conjunto de leis que regulamenta as relações trabalhistas, seja em meio rural ou em meio urbano. Ela que traz as principais resoluções a respeito de jornada de trabalho, horas extras, férias, FGTS, dentre outros direitos que estão dentro desse tipo de contratação. O MEI. O MEI é um microempreendedor individual que foi criado no dia 1º de julho de 2008. Ele vem com o objetivo de trazer formalidade àqueles que eram trabalhadores informais, trazendo também direitos que são semelhantes aos direitos da CLT, como férias, FGTS, dentre outros.
Pejotização. O termo pejotização surge da denominação de pessoa jurídica. Ele é utilizado para descrever o ato de manter empregados através da criação de empresas pelos contratados, ou seja, ao invés de ter uma relação entre empregador e funcionário, a relação fica entre empresas. O termo ficou vinculado a uma prática pejorativa, pois esse modo de contratação ilegal reduz os direitos do empregado, trazendo benefícios financeiros ao empregador. Mas nem toda contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços é ilegal. A terceirização, que é muito conhecida, é legal e muito bem aceita pelo mercado. E existe ainda a contratação de autônomos, que é muito comum e acontece sem desrespeitar a lei. Comparativo entre CLT e PJ. Vantagens e desvantagens de ser um CLT. Uma vantagem de ser CLT é que você possui benefícios como 13º, férias e FGTS, etc. Mas como desvantagem, as tributações têm desconto sobre o salário. Outra vantagem é que o CLT ele possui um salário mensal garantido, mas como desvantagem ele precisa se deslocar todos os dias ao trabalho. Outra vantagem é que o CLT possui férias remuneradas, mas como desvantagem ele deve responder a normas da empresa. PJ, vantagens e desvantagens. O PJ como vantagem, ele não tem desconto sobre remuneração, mas como desvantagem, a tributação é por parte do prestador de serviço. Outra vantagem é que ele pode trabalhar para diversas empresas, mas como desvantagem não há um plano de carreira. Outra vantagem é que ele decide quantas horas precisa trabalhar, mas como desvantagem ele não tem garantia e estabilidade. Pesquisa qualitativa. Contratação nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito mais comum que as relações de trabalho sejam reguladas por meio de contrato. Lá não há carteira de trabalho como no Brasil. Isso dá o direito tanto ao empregador quanto aos empregados de encerrar a relação de trabalho a qualquer momento sem qualquer aviso prévio. Regras e leis. Como em qualquer outro país, os Estados Unidos também possuem suas principais regras e leis trabalhistas básicas, como carga horária diária e semanal, idade mínima para o emprego, sistema de previdência social e contribuição anual, entre outros. Contratação de estrangeiros. A autorização para a contratação de estrangeiros nos Estados Unidos é determinada pelo Departamento Trabalhista americano. A aprovação será concedida após determinarem que não há trabalhadores suficientes americanos disponíveis para aquela função. Após isso, ainda há vários outros processos que devem ser seguidos, como a emissão de visto, por exemplo, pode ser tanto um temporário quanto um permanente. Para agregar mais informações ao nosso TCC, entrevistamos Djalma Santos da Conceição, cuja profissão é analista fiscal tributário, e fizemos 4 perguntas. Uma delas foi: em uma das propostas de emprego, o empregador lhe oferece uma contratação CLT por R$3.000 e outra como MEI por R$4.000. Qual delas você escolheria? Ele nos respondeu: a CLT por R$3.000. MEI deve-se pagar por fora os impostos e não oferece os mesmos benefícios que a CLT oferece, disse ele. Eu vou falar um pouco sobre o projeto Talk Show, que ocorreu no dia 17 de novembro de 2021 e teve como entrevistado o professor Valdinei Teodósio da Silva. Além de um professor, ele é um profissional na área contábil e trabalhista e nos ajudou nessa entrevista trazendo uma visão mais ampla e abrangente sobre os temas do nosso trabalho. Como prova disso, eu vou ler uma pergunta que as meninas fizeram durante o Talk Show para ele. Elas perguntaram: qual você considera mais benéfico para si mesmo? E ele respondeu da seguinte forma: para mim, ser PJ é mais vantajoso, porém, os empresários têm direitos e deveres como qualquer outro contratado, em vista de que há benefícios que não podem ser oferecidos para o PJ. Como considerações finais, nós do grupo percebemos que para cada pessoa há uma forma melhor de ser contratado, pois traz mais benefício. No caso da pessoa física, a melhor forma de ser contratado é a CLT, pois além dos benefícios que eles ganham, eles têm mais segurança em questão do vínculo empregatício que ele tem com a empresa. E na questão das empresas, é mais fácil elas contratarem pelo MEI ou PJ, pois reduz os encargos sociais e não cria vínculo com a empresa. Porém, se houver alguma característica de vínculo empregatício com a empresa, por exemplo, a habitualidade ou a pessoalidade, isso se torna ilegal, a contratação pelo MEI, e haverá consequências para a empresa ao torno disso.